Bom, a gente vai falar agora sobre o próximo passo na estratégia de um e-commerce, importação e internacionalização. Todo mundo quer expandir, quer crescer, e esse é o caminho, né? A gente tem que saber os passos certinhos, quais as estratégias, de que forma para a coisa fluir melhor. Então, no mundo dos negócios, é comum a gente ouvir que enquanto uns choram, outros vendem lenço. E para esse painel, esse ditado é muito pertinente. Quem aqui nunca ouviu o colega que vende online reclamando da empresa chinesa que prejudica a concorrência? Quem nunca ouviu? Que ele não entrega, que prejudica? Todo mundo aqui já ouviu, né? Mas vocês sabem por que isso acontece? Porque as pessoas não estão fazendo desse limão azedo, aquela limonada gostosinha, docinha, sabe? O arroz com feijão, a coisa que precisa ser feita. Muita gente não faz. Então, para explicar melhor sobre esse assunto, eu vou trazer aqui dois mega especialistas, que é o Everton Pagliassi, consultor de negócios internacionais nos Correios. Ele que é jornalista, pós-graduado nas áreas, estudioso de assuntos internacionais, comunicação e as formas de expressão, divulgação, propaganda, marketing, globalização, meios digitais e tudo mais que relacionam as pessoas, negócios, países, empresas e todo mundo. Pode vir para cá, Everton. E para falar desse assunto junto com ele, eu chamo também Paulo Buono, especialista de importação para marketplaces. Ele que é profissional de comércio exterior há mais de 19 anos, palestrante, mentor e consultor de importação. Mentor de importação dentro de diversas consultorias de marketplaces. Cadê o Paulo? Tá chegando, me chama. Tá almoçando. Bom, o Rafa, então, Rafael Bastos, ele vai conduzir esse assunto junto com o Everton aqui, para a gente dar andamento nisso, e daqui a pouquinho o Paulo participa com a gente também. Pessoal, eu não sou de entregar não, mas na verdade eu estava almoçando junto com o Paulo, ele quis ficar para a sobremesa, quis tomar um cafezinho, então acho que daqui a pouco ele tá chegando aí. O pudim, né? É o pudim. Era o pudim. Falando? Pois é. E aí, até para a gente poder contextualizar um pouquinho aqui para vocês, eu acho que muitos de vocês passaram a ouvir sobre importação, passaram a ouvir sobre vender para fora do país, e aí tem muita gente que confunde exportação com internacionalização, que é o fato de você vender para fora do país. E olha quem está chegando lá. Eu não vou fazer ele passar vergonha, não. Não vai, não. É o pudim. Ele ficou para comer o pudim, tomar um cafezinho. Ah, a gente vai fazer ele passar vergonha sim. Ei, Paulo, joia? Uma salva de palmas. Tava aí pro bom Paulo. o pudim? Seja bem-vindo, viu, Paulo? Tudo bem, Paulo? Tudo bom? E parece algo muito complexo, algo muito distante para muitos lojistas, mas na verdade não é assim, né? E até para dar um pontapé inicial, estava até fora do nosso roteiro, mas eu vou te pedir para você falar um pouquinho sobre essa introdução que a Correios criou para poder facilitar para o seller, para poder comercializar para fora do país. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. E como você apontou, a situação realmente, nós vimos por conta da pandemia, a internacionalização, o e-commerce proporcionou muitas oportunidades e essa questão realmente de ultrapassar barreiras de fronteiras, né? O chamado e-commerce cross-border. E nós, nos Correios, nós temos uma solução há mais de 20 anos no mercado, nós oferecemos para os nossos clientes o Exporta Fácil. O Exporta Fácil, ele é realmente voltado para essa situação. Ele é um programa vinculado ao governo federal, vinculado a entidades, órgãos anuentes, porque todos eles trabalham juntos conosco justamente por essa questão de dar oportunidade, de fiscalizar, porque a internacionalização ela requer muitas, digamos, muitas questões burocráticas, legislativas, né? Enfim. Então, por isso que todos trabalhamos juntos. Mas é justamente por isso,
para poder colocar o negócio dos nossos clientes, o negócio de vocês, fora do país. Então, de uma maneira simples, a gente consegue oferecer exportações. Então, vocês conseguem mandar para mais de 200 países, né, 200 territórios postais no todo o mundo, e de uma maneira simples. Justamente por isso, querendo desburocratizar, facilitar, né, a questão de poder aí romper essas fronteiras entre países. Legal. E aí uma pergunta para vocês. Quem aqui nunca se sentiu, de certa forma, intimidado pelos preços das plataformas chinesas? Seja Shopee, seja AliExpress, a Shein agora. Quem de vocês já olhou para aqueles preços e falou, não consigo competir? Levanta a mão. Eu já. Então, justamente, vocês sabiam que o produto brasileiro ele é extremamente valorizado em muitos países? Tem muitos países que pagam um valor muito mais agregado do que a gente paga aqui pelo nosso produto e acreditam na qualidade do produto brasileiro e querem comprar do produtor brasileiro. Então, de repente, a gente fica competindo com eles aqui, né, eu falo com eles, com os chineses, e se a gente olhar para a gente vender para lá, são mais de 2 bilhões de pessoas num país, né? E tem todos os outros países que a gente pode explorar e também conduzir. Então, assim, existe um grande distanciamento da grande maioria dos sellers em relação à importação e internacionalização dos seus e-commerce. Muita gente acha que é somente para empresa grande, que fatura milhões, que tem uma equipe gigantesca. A gente viu que nem sempre um time gigante é o que faz o resultado. A gente viu aqui o caso da Boticário, a Stephanie trouxe para a gente, começou com 2 pessoas, que foi conversando com outras pessoas e conseguiram conduzir a recuperação da empresa. Mas será que isso realmente é verdade? Será que somente essas grandes empresas? Então eu vou pedir para cada um de vocês comentarem, Everton, começa com você, como que é que pequenos sellers estão conseguindo vender para fora do país, como que vocês têm conseguido ajudar, e depois o Paulo fala como que eles têm conseguido importar, também você citou aqui do Alê, das parcerias, que não são sellers gigantescos, né? São sellers que estão fazendo um trabalho bem feito. É justamente nesse ponto da questão do produto. A credibilidade dos produtos, elas ganham assim, proporções enormes. E é isso onde vincula realmente os clientes e faz com que as exportações aumentem cada vez mais. Então, o produto de vocês sendo diferenciado, atendendo culturas, atendendo necessidades, correspondendo às expectativas, né, desses clientes de fora do país, dependendo de cada lugar, de cada forma que eles necessitem, ela ganha sim. Ganha oportunidades, ganha espaços que a gente não consegue mensurar. A gente hoje no Correio consegue oportunizar essas situações realmente. Então nós temos clientes que começaram ali com envios pequenos e hoje já estão mandando enormes quantidades justamente por isso. Porque o produto foi aceito, eles conseguiram ganhar esse espaço, conseguiram conquistar esse público e dessa maneira eles conquistaram ali o espaço. Como eu havia dito anteriormente, o programa visa muito isso. Então, de uma forma simples, de uma forma descomplicada, nós conseguimos atendê-los justamente para isso, para que o negócio de vocês ganhe essa proporção, vá além de fronteiras e países e que vocês consigam colocar o negócio de vocês, a marca de vocês, conseguir aumentar ainda mais, oportunizar ainda mais as vendas e, claro, né, nessa situação de globalização aí, hoje em dia é muito fácil você fechar vendas por cartões de crédito, né, ou as formas diferentes de pagamento e aí conseguir sim romper aí essas fronteiras. Bom, primeiramente boa tarde, desculpa aí pelo atraso, o pudim estava bom. Dá para ver, né, sou meio gordinho, adoro comer doce, então não tem jeito. Bom, falando a respeito de importação para Marketplace, na verdade, desde 2021, a nossa empresa vem trabalhando com foco em sellers de Mercado Livre, Shopee, até por entender que o mercado nacional está, de uma forma, caminhando para grandes empresas ocuparem um espaço dentro dos marketplaces, né? Hoje eu tenho muitos clientes que os seus fornecedores, os seus importadores estão dentro dos marketplaces. E a gente analisando isso, a gente viu o quê? Que cada dia que passa, esse mercado ele vai se tornando mais competitivo e aquele cara que é o teu fornecedor, ele pode te causar escassez, ele pode te causar a alta do preço do teu produto e você se tornar menos competitivo, né? E a importação, ela tem um papel crucial, porque, que nem o Rafa comentou, tem muita gente que pensa
que, para mim importar, eu preciso ter rios de dinheiro, preciso ser muito grande. Não, pelo contrário. Hoje a gente atende mais de 150 empresas pequenas, posso colocar assim, na sua grande maioria, que vendem dentro de marketplace, e a gente tem conseguido trazer valores aí a partir de R$20 mil, uma importação muito bem feita, com margem aí de 30% a 40%. Lógico, depende do produto, depende da quantidade, mas a gente consegue viabilizar e aumentar a margem do seller aí, que é de 15% para 35%, 40%, e ainda colocar a tua marca, né? Que para mim eu falo, né, que o grande diferencial da importação está em você conseguir imprimir a tua marca e colocar o teu nome no mercado, né? E os mercados em si, do cross-border em geral, que a gente está abordando, né? E a gente vê muita gente nos procurando exatamente por conta disso, porque, de uma certa forma, faz a importação de uma forma ilegal, né? E aqui eu não estou falando nenhuma mentira, mas é a verdade, né? Acaba trazendo por CPF, traz uma quantidade que o governo não considera como importação formal, acaba vendendo muitas vezes o produto sem nota fiscal, então acaba que isso gera uma insegurança fiscal para o próprio negócio. Só que muitas vezes a gana da pessoa de fazer o negócio acontecer, de fazer a sua loja vender, ela é maior, né? E aí começa dessa maneira. Então a gente hoje trabalha para, de uma certa forma, legalizar a importação desses clientes, né? Trazer uma profissionalização da importação para esses pequenos. Então é super viável, né? A gente tem cases aí de pequenos sellers, pessoas que estão aí vendendo 30, 40, 100 mil reais mês, começando a fazer a importação formal, 100% de nota, tudo bonitinho, né, com radar tirado e conseguindo ter bons ganhos aí na venda de marketplace. Legal, então vocês conseguem perceber que realmente é possível, né? É questão de você se informar, de você ter pessoas ao seu lado que tenham informação, que consigam te ajudar nesse sentido. E, na teoria, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas você deve se perguntar, tá bom, vocês falaram que dá para fazer, mas como? Como que a gente faz isso? E aí eu vou provocar vocês dois, tá? Para poder falar de forma prática, tá? Então, vamos supor que eu sou um pequeno seller ali e eu quero começar a vender para fora do Brasil. Quais são os passos que eu preciso fazer, quem que eu preciso procurar, o que que eu preciso ter? Como o Paulo apontou, a questão do radar é uma das burocracias. Porém, nós, nos Correios, conseguimos facilitar essa situação, porque o programa já prevê. Nós, Correios, funcionamos como despachante aduaneiro e operador logístico de uma maneira completa. Então, em um primeiro momento, não seria necessário se preocupar, falando de exportações, com essa questão de documentação, porque nós já temos as nossas documentações, né? Nós já temos os nossos registros, que é justamente para isso. Então, você hoje, enquanto empresário, enquanto empreendedor, vocês vão conseguir, sim, com o apoio dos Correios, com o programa Exporta Fácil, essa exportação de uma maneira, vamos dizer assim, simples. Então, eu costumo dizer para os meus clientes, para os atendimentos que eu faço, para as consultorias que eu presto, que a gente precisa basicamente hoje de 3 documentos para se fazer uma exportação, dependendo do produto a ser exportado. Porque, claro, cada produto ele tem uma característica, cada país tem um tipo de aceitação, por conta de questões tributárias, né, por conta de soberanias, enfim. Então, é a partir desse momento que a gente precisa conhecer o que vocês estão produzindo, o que está sendo exportado. Mas, simplificando, nós precisamos, basicamente, ali, falando do dia a dia, de 3 documentos, que seria a nota fiscal, que é fornecida por vocês, e outros 2 documentos que nós, Correios, conseguimos facilitar, que seria o AWB, que eu chamo de passaporte da encomenda, né, que é uma maneira ali que é um padrão internacional, que são exigidas essas informações, porém, nós já conseguimos fornecer para vocês. E a fatura comercial, a comercial invoice, que também é um documento que nós conseguimos fornecer. Então, a partir dessa visão, desse conhecimento, eu também costumo dizer que cada exportação, a primeira, basicamente, ela é uma filha. Assim, é um filho, ela é uma coisa que a gente precisa pegar com carinho. Porque eu vou conhecer o produto de vocês, a gente vai atuar, a gente vai ver essas situações, estou mandando para tal país, então a gente vai conhecer isso tudo, e se preciso for, outras documentações, certificações, enfim, ligadas à Anvisa, alguns outros órgãos anuentes, a gente também vai atuar para isso. Mas de uma maneira simples, a gente consegue oferecer o serviço justamente dessa forma.
Paulo, e se eu quiser importar, é só passar o endereço de casa, vai chegar lá e boa? Não, a importação ela é um pouco diferente da exportação, até porque o governo ele favorece muito a exportação devido à balança comercial, né? Então, para qualquer país é muito mais interessante que você exporte do que importe. Então, para a exportação é uma maneira mais facilitada, mas a importação é algo bem simples. Então, a gente tem 2 cenários atuais, que é a importação simplificada. A importação simplificada, só para vocês entenderem de uma forma bem rápida, é toda e qualquer importação cujo valor comercial, o que é o valor comercial? É o valor da mercadoria, do frete e do seguro não ultrapassem $3.000. Se você fizer uma importação simplificada, você pode fazer a importação sem a necessidade de um radar, que é uma habilitação de importação e exportação, tá? E sem a necessidade de um despachante. Então, você consegue, de uma forma prática, comprar o seu produto, tá? E trazer e pagar uma tributação facilitada, que a gente chama de tributação simplificada, que é uma tributação de 60% dos impostos federais, mais 18% do ICMS de cada estado. Tá? Eu trabalho atualmente com a importação formal, né, que seria a que você precisa habilitar o radar. Tá? Que também é uma coisa super simples, basta você ter um eCPF, qualquer um tira, né? A gente entra ali no portal único do Siscomex e faz a habilitação expressa e automaticamente ela já gera um radar para você com limite de $50.000 para você fazer a sua importação. Tá? E assim como na exportação, você também precisa de um conhecimento de embarque, que isso é fornecido pela empresa de agenciamento de carga ou a companhia aérea, né, que seria o AWB, e você também precisa de uma packing list, que seria o documento com as informações, tamanho, peso, volume da carga, e ou o BL, né, que é o documento de embarque marítimo, e a comercial invoice. Então, a documentação ela é muito simples, muito prática, da mesma maneira que é para exportação, só que a gente pensa nisso no inverso. E falando em pequenas cargas, que foi o Rafael falou assim, será que é fácil, né? Hoje, a gente vê muito, e eu queria quebrar um paradigma aqui para vocês, né? Acredito que muitos de vocês vêm aí falar de carga compartilhada, tá? Eu sou um defensor muito grande desse não termo, porque esse termo dentro do Comex ele não existe. É impossível você trazer um compartilhamento de carga com divisão de custos igualitários. A Receita não permite, tá? Então, você tem uma opção chamada LCL, que é a carga fracionada, que o conceito seria quase que a mesma coisa, mas não é, tá? Porque cada um dentro daquele container tem o seu próprio desembaraço, tem o seu próprio BL, tem a sua própria documentação, e isso é muito facilitado, né? Recentemente, até, a gente acabou desenvolvendo um produto chamado Import Box 2.0, que é para atender realmente as necessidades de importadores de marketplace que tenham cargas de até 2 toneladas e 2 metros cúbicos. Quando eu falo isso, é muita carga, gente. Tem muito produto que cabe ali só 5.000, 10.000 unidades dentro desse tamanho. E, de uma maneira facilitada, você tem um custo ali fixo de R$ 6.500 dentro de uma importação. Então, isso facilita e ajuda muito para que a pessoa venha fazer o seu processo de uma forma prática e de uma forma que traga rentabilidade ao processo. Legal, Paulo, mas se eu ouvi direito aí, então, até R$3.000 eu tenho uma facilidade? Tem. Posso pedir a cada 15 dias uma importação de 3.000? Não, só a importação, na verdade, simplificada, ela tem 30 dias para ocorrer, tá? Então, você não pode trazer mais do que uma importação pelo período de 30 dias. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, com todo respeito. Não é que eu não apoie a importação simplificada, é que quando você analisa esse tipo de importação, que é feito, na grande maioria das vezes, por empresas de courier, que seriam DHL, FedEx, UPS, esse tipo de importação ele causa uma inviabilidade, muitas vezes, desse produto. Porque, na grande maioria das vezes, a maioria das pessoas tem produtos volumosos. Então, isso faz com que o frete internacional, o frete aéreo, fique muito caro, uma vez que ele é cobrado por quilo. Então, se você tem uma carga aí com 100, 200 quilos de carga, e a gente fala de quilo, dentro da companhia aérea, ela não é simplesmente o peso, e sim o peso cubado, que seria a medida da aeronave multiplicado por, se eu não me engano, 166,66, que aí você vai ter o peso cubado daquela carga. Muitas vezes tem carga que tem 40 quilos, mas a companhia aérea considera ela, devido ao tamanho dela, 150 quilos. E aí você paga hoje um frete da China para o Brasil na casa de $8, você inviabiliza qualquer tipo de operação. Então, eu, hoje,
para as pessoas que conversam comigo, eu indico diretamente a importação formal, por ser algo que, na minha visão, trabalho há 19 anos com isso, é uma forma mais barata por conta dos custos, e até porque na importação informal você paga uma tributação de 60% de impostos federais, mais ICMS. E na grande maioria da importação formal, quem classifica a tributação dela é o NCM, né, a classificação fiscal. E tem muitos produtos cujo a somatória, até junto com o ICMS, não passa de 40%. Então, eu sempre falo que a gente tem que analisar caso a caso, né, que muitas vezes vai ser mais fácil você trazer uma importação formal do que a informal. E aí você não tem limite, tá? O limite vai ser o limite do radar ali, que é $50 mil ou 150 mil, ou até o ilimitado. São parecidas as situações, né? E justamente por conta dessas maneiras que envolvem questões de soberania nacional. Então, envolve tributo, envolve lei, envolve questões de vigilância. Então, são questões bem idênticas, praticamente, né? A gente até... Tem muita gente que nos procura, porque tem muita gente que faz confusão de importação e exportação, né? Para quem não entende, fala, eu quero exportar um produto. Aí eu falo, tá, o que você quer mandar para fora? Não, eu quero comprar da China. Mas todo mundo, quando vem falar a respeito de exportação, eu sempre falo que um dos principais canais é o Exporta Fácil, até porque muitas vezes você não tem o know-how para isso. Hoje eu tenho uma cliente minha de marketplace que fatura na casa de 200 mil, né? Ela começou a importação com a gente recente, mas ela já exporta produtos para a China através do correio, tá? Há cerca de 2 anos, tá? Ela vende Havaianas e Melissa. Você fala, nossa, não tem Havaianas na China, né? Não tem Melissa na China? Pelo contrário, tem. Mas a exportação facilita muitas vezes que você trabalhe com um produto que você tem até fabricantes exportando e você pode exportar esse produto também. Então, acaba que isso facilita muito, né? Só que, lógico, tem exportações que vão tomar proporções, que o cara vai precisar exportar um container, fazer uma exportação maior, mas é um bom canal, eu vejo como um bom canal. A gente tem parcerias do próprio governo, como a Apex, que é um órgão governamental que super ajuda os exportadores no Brasil, né? Eles participam de feiras mundialmente conhecidas e eles subsidiam 60% do custo da feira para que o exportador vá expor nessas feiras, né? Então, o governo ele apoia muito a exportação, né? Até de uma forma dela não ter tributos. Muita gente não sabe, mas para você exportar, você não paga nada de imposto. Então, isso facilita que você consiga também fazer o teu produto ser conhecido fora do país. E na perspectiva de vocês, quais que são as maiores vantagens da importação? Quais são as maiores vantagens da internacionalização de e-commerce? Pode ser. Para mim, a maior vantagem da importação, né, hoje falando de uma maneira geral, e eu vou falar mais para o público que está aqui, que é da parte do e-commerce, do marketplace, seria o controle do estoque, né, porque, para mim, que trabalho também, só para vocês saberem, eu também sou seller, né, comecei a vender depois que comecei a trabalhar com a Lê, eu vi a oportunidade, hoje tem a minha loja online também, né, eu aprendi que vender online é preço, foto e profundidade de estoque, principalmente em marketplace. Então, a importação, ela te traz uma segurança de você não depender de um terceiro para fazer a sua programação, e como a Lê comentou, né, você ter tudo programado é o que traz o diferencial da sua loja, do seu negócio. Tá? O outro fator é preço, né, se a gente for, de uma maneira geral, analisar o mercado e ver o quanto você está economizando em fazer o seu próprio processo de importação, ao invés de comprar esse produto já nacionalizado, né? E acho que, na minha opinião, deveria ser o mais importante de todos, é você ter a segurança fiscal daquilo que você está fazendo. Porque quando a gente vê, principalmente eu falo muito pelo mercado de marketplace de uma maneira geral, a gente vê muita gente comprando ainda produtos de uma maneira sem nota, ou com 30% de nota, para poder vender, e acaba que isso deixa, sim, a sua empresa em exposição de uma maneira fiscal, e a importação, automaticamente, você vai legalizar isso. Não que não exista importação subfaturada, isso existe, a gente sabe, né?
Não existe. O cara que está te vendendo o produto com 30% de nota, de alguma maneira, ele está subfaturando. Até porque, muitas vezes, essas empresas são muito grandes. Ela está no lucro real, então não tem como ela comprar um produto por 10, vender por 3, ou vender por 20 e lançar 3 lá como compra, ela vai ter 17 de lucro, ela vai pagar muito imposto. Então, automaticamente, ela também te vende subfaturado. E isso não é bom, nem para o país, nem para você, nem para mim. E causa como é que eu posso falar, de uma certa forma, uma bagunça dentro do mercado, mas a vantagem maior é você ter o seu produto, ter o seu controle e ter um ganho aí em questão de margem de contribuição, que acho que todo mundo trabalha, né? Ninguém aqui é filantropo, né? Todo mundo trabalha para um dia ter a sua saúde financeira boa, né? De maneira que você possa gozar dos benefícios que o seu negócio te traz. Eu vou na linha ao contrário, justamente, né? Da mesma maneira que você apontou sobre a situação de ter ali o estoque, a gente pode pensar nas exportações como vocês promoverem. Então, a oportunidade que existe realmente, porque o mercado brasileiro, beleza, seu produto já está aqui, então por que não exportar? Por que não ganhar outros países? Por que não ganhar outras culturas, outras pessoas? É muito bacana de ver quando essa questão realmente de empreender, essa questão de começar os negócios, que o meu negócio, o meu produto, ele vai além mar, né? Ele vai para outros lugares. E é essa situação. Além, é claro, das situações tributárias, que existem os incentivos, né? Para que seja feitas as exportações, os números aumentem cada vez mais. Existe também a questão da lucratividade. Você vai negociar em outra moeda, você vai ter ali uma renda, né? Uma margem de lucro um pouco maior também, por estar negociando com outras moedas, outras maneiras de rentabilidade. E essa situação de realmente ser o produto de vocês. Eu falo que é prazeroso de ver o empreendedor ali. Meu negócio está lá no Japão, está lá em Portugal, sabe? É muito bacana de poder compartilhar, de poder conviver com essas situações. Porque chega até a ser mesmo uma questão de sonho, né? Eles conseguem colocar os produtos em vários lugares e várias pessoas utilizando e, enfim, a gente consegue perceber aí alguns digitais influencers pelo mundo fazendo a propaganda, que é onde a gente consegue apoiar ali o empreendedor a exportar cada vez mais. E assim, pessoal, vocês viram a viabilidade, vocês viram que não é tão complexo, mas também é trabalhoso. Tá? Não é fácil. E se você não tiver a informação correta, você pode ser pego de surpresa em algum momento. Então, uma pergunta para os dois. Tá? Como que a gente pode evitar cair em cilada? Então, você falou aqui de meia nota, 1/3 de nota, a sonegação da tua parte. A gente precisa da nota fiscal, a gente precisa de um produto em conformidade. Tem produtos que tem um pouco mais de restrição para você vender para fora. Eu lembro que pó de café, cara, o pessoal abria muito por tráfico de droga e tudo mais. Então, assim, começando por você, Everton, como que a gente faz para não cair em cilada na hora de fazer uma operação de venda para fora? Eu acho que, primeiramente, conhecer o produto de vocês com toda a convicção e conhecer para onde está sendo exportado, para onde está sendo enviado esses produtos. É a primeira maneira de ter essa visão ampla. Porque a partir do momento que vocês conhecem o mercado, que vocês conhecem o público que vai receber, vocês também vão conhecer a cultura desse país e a forma como esse país vai receber esses produtos. Eu costumo dizer que cada país tem as suas maneiras de entradas, né? Como o Paulo apontou. Então, assim, existem sim as suas Anvisas, existem sim as receitas federais, existem sim outros órgãos anuentes em cada país. Então, primeiramente é isso, entender o produto, entender o mercado que vocês estão trabalhando, conhecer da cultura, né, da recepção, de como eles vão recepcionar esses produtos. E essa questão do e-commerce, do cross-border, né, da globalização, isso também é um perigo muito grande por conta de tratativas. Como eu vou receber esses produtos vendidos, como eu estou tratando. Então, assim, a gente tem que ter um conhecimento prévio em relação a quem opera com lojas virtuais, a situação de segurança no site, de conversão de moeda, de conversão de língua. Então, essas são regras, são situações básicas e premissas que a gente precisa ter ali um conhecimento amplo para poder exportar, para não cair em cilada, para não cair em golpe e não ter grandes prejuízos.
Na importação, eu já... É sempre o inverso, né? Exportação, você tem que conhecer o mercado que você está exportando. Na importação, na minha opinião, você tem que ter uma boa assessoria. Por quê? Porque a importação ela não é feita a duas mãos, e muitas vezes é 4, 6. Por quê? Porque automaticamente você vai depender de uma assessoria aduaneira, você vai precisar de uma empresa, muitas vezes no país de origem, para te trazer a garantia daquilo que você está comprando, né, de não ser um produto falsificado ou estragado, e isso é triste falar, mas é comum acontecer, né? Então, acho que o principal seria ter uma boa assessoria aduaneira para te trazer uma certa segurança naquilo que você está fazendo. E hoje a gente tem muitas empresas, né, nesse mercado, né? Eu costumo falar assim que se eu fosse hoje trazer uma importação, eu fugiria do Instagram, porque o que vende dentro do Instagram hoje para importação para marketplace, muitas vezes é um negócio surreal, né? Vendem muita facilidade. Chega muitas pessoas para mim falando: "Ai, Paulo, confiei e tal, falaram que para mim que eu ia importar com tanto, chegou aqui o valor seria tanto". Então, parte também do princípio de você entender um pouco daquilo que você está fazendo, né? Eu costumo dizer, eu dou muitas mentorias, e entre elas eu sempre falo, primeiro ponto, para você fazer uma importação, você tem que entender o porquê que você vai fazer aquilo e para quê, né? Até porque você está colocando um capital ali que, em muitas das vezes, você prende ele por 90 dias, porque ele é um tempo de fabricação, de trânsito de carga, de liberação aduaneira no Brasil, e ainda tem o tempo de venda. Então, é um capital que, muitas vezes, se você botar o seu capital de giro total ali, você vai ficar preso sem poder fazer o teu negócio girar. Então, se você tiver um bom assessor aduaneiro, uma empresa séria que possa pegar ali na tua mão, da mesma maneira que o Correio faz em relação à exportação, pegar na tua mão, te mostrar como que funciona os processos, como é que funciona a liberação da carga, te explicar cada tributo, como fazer e não fazer, você vai ter uma operação de sucesso. Até porque também a questão da importação, a gente tem sempre que se atentar, que assim como o Correios é um órgão anuente hoje, né, por ser um órgão governamental, existem outros órgãos anuentes, como a Anvisa, a Anatel, Inmetro, que muitas das vezes acabam ali, não dificultando, mas trazendo uma certa restrição de determinados produtos, que quais eles, se você não tiver, de uma certa forma, licenciado, você vai trazer mais um prejuízo para o seu negócio do que uma solução. Pessoal, temos tempo para 3 perguntas. Alguém tem alguma pergunta ou sobre venda para fora do país ou a partir de importação? Só levantar a mão. Boa tarde. Meu nome é Flávio, eu falo da empresa do Grupo Scala. Minha dúvida é para o Everton, com relação à exportação, 2, na verdade, né? A primeira é quais são as principais restrições para exportação pelo correio, se é faturamento, volume, peso, de forma geral. E a outra é se você pode abrir um pouquinho para a gente quais são os principais segmentos versus problema, porque problema em todo lugar tem, né? Mas os mais incidentes. Tá. Desculpa a primeira pergunta, foquei na segunda aí. As principais restrições para sim, exportação sim. pelos correios. Tá. O serviço hoje ele é limitado, digamos em grande parte, porque nós atuamos diante de regras internacionais. Os correios hoje respondem para a UPU, que é a União Postal Universal, que é um órgão vinculado às Nações Unidas. Então, esses órgãos, né, a UPU, basicamente, ela rege todos os correios. Então, ao fazer hoje uma exportação conosco, os correios atuam na modalidade UPU mesmo, que a gente chama, que é a entrega para outros correios de outros países. Então, a gente fica limitado, a gente tem que ter essas, digamos assim, essas regras instituídas por conta de correios de destino. Então, a gente sabe que muitos países não têm infraestrutura que eles não têm operações logísticas como nós, então a gente fica assim limitado. Mas, basicamente, hoje, o Exporta Fácil ele leva até 30 quilos, tá? As questões de líquido existem sim. Eu já acho que eu vou até responder a segunda situação também. Desde a pandemia, do início da pandemia, porque atualmente o nosso modal é totalmente aéreo, então todos os envios hoje são mandados pelo modal aéreo,
Por mais que a gente possa oferecer hoje no mercado 3 modalidades de envio, de acordo, claro, com isso que eu falei, de cada país recepcionar, todas as maneiras são enviadas por aéreo. Então, a gente fica restrito a essas outras entidades, como o Paulo apontou também, principalmente em relação às companhias aéreas. Do início da pandemia para cá, a gente teve digamos assim, umas restrições muito grandes, principalmente em relação a líquido, por conta dele não incidir ali em algum tipo de combustão. Então, para se exportar líquido hoje é possível, porém com ressalvas, que é aí que eu falo, que é onde a gente entra com o trabalho de consultoria e orientação sobre, para poder realmente ver se aquele líquido é permitido ou não. A situação, a gente tem também a oferta de 3 serviços, basicamente, justamente para isso, para poder atender os empresários, os empreendedores, e não deixar refém de uma situação só, tá? E essa situação hoje de restrição, eu falo que lá no site dos Correios, né, depois eu posso conversar com vocês com mais calma, mas ele é bem didático em relação a essas restrições e proibições. Então, a gente consegue, sim, mandar moda é nosso carro-chefe, basicamente. Ele falou da Havaiana, né, são chinelos, sapatos, a gente consegue mandar com muita tranquilidade. E alguns outros itens a gente precisa olhar com carinho. Medicamentos, suplementos alimentares, o próprio líquido, cosméticos. A gente consegue, sim, fazer essas exportações, mas aí a gente vai precisar de uma outra situação ali relacionada à Anvisa. Eu falo que as exportações, assim como as importações, ela não tem só o sangue azul e amarelo nosso do Correio. Então, a gente precisa, sim, trabalhar em conjunto com esses outros órgãos. Só para te falar uma coisa, quando a gente vê exportação, tá, e a gente está falando aqui em relação ao Correio, existe as exportações de cargas consolidadas da mesma maneira que a importação. Tá? O Brasil opera com containers para o mundo todo, onde você exceder a questão do tamanho da carga e a restrição que o Correio te dá, empresas como a minha também conseguem fazer esse tipo de serviço e mandar a sua exportação para fora, independente da quantidade, independente do tamanho dela, da restrição de líquidos ou não. Lógico, a gente vai ter uma tratativa de carga perigosa, carga IMO, se ela realmente for bebida alcoólica, qual a segmentação dela, mas ela não se limita a isso, né? Eu costumo dizer que o serviço do Correios ele é excelente para o cara que está começando, para o pequeno, mas ele acaba parando num certo limite por conta da questão das exigências regulamentares do próprio Correios, né? Mas, por exemplo, você tem países que não têm o serviço do Correio, você consegue mandar uma carga pequena, tanto aéreo quanto no marítimo, através dessa operação de carga consolidada e carga fracionada. Tá? Então, não se limite à questão de trabalhar com um produto somente até 30 quilos, não. Você pode trazer 5.000 quilos, 2.000 quilos e conseguir fazer a tua operação de exportação. Eu colocaria como primeiro passo o serviço dos Correios. É excelente, de verdade. Estou falando porque eu já utilizei para vários clientes exportação de cachaça ou de até outras peças. O Brasil exporta muita tecnologia também, por mais que a gente não acredite nisso. A gente tem muita exportação de peças e tal. E aí, quando ela toma uma devida proporção, aí não tem como. Você tem que acabar saindo para operacionalizar de uma outra maneira. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Podemos seguir? Então, gente, é legal ver esse debate, né? Cada um colocando os pontos de vista. O Everton de um lado, o Paulo de outro, o Rafa fazendo essa mediação, justamente porque cada um vive um momento, cada um vive, né, uma situação de importação, de venda para outro país, e a gente ter esses aprendizados é muito importante. Então, quero parabenizá-los pelo painel de agora, tanto o Everton quanto o Paulo. Uma salva de palmas para eles. E já aproveitar, entregar para o Rafael, entregar os presentes para os nossos convidados.